Olá, nós voltamos aqui com nossos estudos da Palavra de Deus. Já estamos no terceiro episódio dessa série que quer estudar a Palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, algo a acrescentar, pode deixar nos comentários desse vídeo, pode me achar nas redes sociais, @pastorjarbas, eu tenho no Twitter, no Instagram, no Facebook você me acha, a gente pode conversar, mas eu acho que o melhor é aqui mesmo, nestes vídeos, e a gente vai interagindo. A gente já falou nesses estudos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, foi o primeiro estudo que a gente teve, e o estudo passado foi o nosso Deus triuno. E agora nós vamos falar de uma das pessoas dessa trindade, que é o Deus Pai, o Criador. E no mundo, nós vemos que existem muitas hipóteses que tentam explicar a origem do universo e do ser humano. Há poucos dias eu me espantei, eu fui conferir os livros da minha filha e na minha época, quando eu estudava a questão do evolucionismo e coisas semelhantes, isso estava nos livros de ciência. E se fosse eu, ainda colocava em ficção científica. Mas estava lá nos livros de ciência. Hoje está nos livros de história. Quer dizer que em algum momento alguém decidiu que algo que não pode ser comprovado historicamente virou história. Então nós estamos vivendo uma época em que o importante é quem conta a história. E esse livro de história por si só já está furado. Na verdade, eu fui conferir mais coisas nesse livro de história oferecido aqui. Não sei por quais dos governos que foi, se foi o estadual, se foi o federal, mas a escola é municipal. Enfim, o livro de história é cheio de furinhos. A história da reforma mesmo, em vez de se caracterizar ali no livro por ensinar história da reforma, quer falar das doutrinas que na reforma eram estudadas em questão de meia página. E está tudo errado lá naquele livro, mas, enfim, graças a Deus a gente tem outras formas de aprender também história. E aqui fica uma dica para você que tem filhos, confira o que seus filhos estão estudando, porque hoje filhos de cristãos estão estudando algo que é ficção científica como se história fosse. Então, não é. Nós vamos voltar aqui ao nosso assunto. Muito se fala de como o ser humano foi criado, da sua origem e da origem do universo. E todas essas teorias humanas têm falhas, são imperfeitas. Nenhuma delas você consegue comprovar, até porque não são verdadeiras. A Bíblia nos traz uma destas teorias, talvez você possa dizer, mas para aquele que crê, é a palavra de Deus. E é esta a perspectiva que a gente não pode perder como cristão. Ela afirma que o Deus Todo-Poderoso criou o universo de tudo que existe. E desse modo, para nós que cremos na palavra de Deus, essa é a resposta definitiva. Deus criou tudo que existe. E aqui fica um conselho para que você pare este vídeo agora, retome ele depois. Antes, leia Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2. Eu pego o seu celular, instale um aplicativo da Bíblia, tem diversos, eu vou deixar um nos comentários aqui também, que tem o texto bíblico em áudio. E você pode ouvir, até fazendo outras coisas, você pode ouvir a palavra de Deus. Lendo, então, Gênesis 1 e 2, se você voltou agora, depois dessa leitura, você vai perceber que antes do princípio, nada existia. Deus criou tudo do nada. Nem o tempo, nem o espaço existiam. Apenas Deus existia, pois Ele é infinito e Ele é eterno. Um conceito que a gente, infelizmente, tem dificuldade para compreender. O que é algo eterno? Mesmo nós que somos cristãos, a gente imagina ou a gente deduz que sabe bem o que é essa questão da eternidade. A gente pensa assim, eu sou eterno porque eu creio em Cristo. A Bíblia me diz, e a gente vai falar disso num dos vídeos futuros, a Bíblia me diz que aquele que crê em Cristo tem a salvação e vai viver para sempre, no céu, na bem-aventurança. Mas nós não somos eternos, porque a gente teve um princípio, um início. Deus não tem início e não terá fim. Ele é eterno.
Nem o símbolo não dá para a gente fazer direito disso. Deus é eterno, o único eterno, o nosso Deus Criador é eterno. E Ele criou todo o universo e esse passou a existir por sua palavra. Ele deu uma ordem e tudo passou a existir. Ao concluir a criação, Ele olhou tudo que tinha feito e diz, e você pode ver lá nos textos que eu falei para você ler, que Ele diz, e tudo era muito bom. Não era só bom, era excelente, era muito bom, tudo era perfeito. Perfeito como é o nosso Criador. Por último, Deus criou o ser humano. Esse foi criado de um modo especial. Deus parou para fazer. Ele não disse simplesmente, haja um ser humano. Ele, no seu conselho eterno, assim que a gente chama, se você vai perceber isso na leitura do texto bíblico, ele diz, façamos quem, se ele estava sozinho? Ele estava sozinho? Não, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele parou e fez a sua coroa da criação, assim chamado ser humano, como uma das mais excelentes de todas as criaturas. E Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, eu já disse. E como é que é essa imagem e semelhança? Será que Deus tem braços, pernas, cabeça, barba ou não, enfim? Será que é isso? Porque a gente tenta imaginar, é natural, nós fomos criados com inteligência e imaginação, tentamos imaginar, mas não é isso. A nossa semelhança não era física, era espiritual. Nós éramos semelhantes a Deus no quesito sem pecado, perfeitos. E o ser humano, diferente das outras criaturas, ele possui uma alma racional. Além disso, ele possui uma consciência mortal que lhe diz que existe um Deus. A gente falou disso no vídeo passado, na aula passada. Existe um Deus. Deus colocou em nós a sua lei que nos acusa. E o ser humano também foi quem ficou sob a responsabilidade de administrar as coisas de Deus. Criado à semelhança de Deus, o ser humano pode viver de modo feliz apenas quando está perto de seu Criador. Ele não está completo em si mesmo. Por ser criatura, o ser humano só é completo quando estabelece essa comunhão. Aliás, quando Deus estabelece em Cristo essa comunhão com a gente. Vou deixar aí alguns textos bíblicos para que você leia, vamos passar nesse vídeo, mas também estarão no material que você pode pegar por escrito e que está no link aqui abaixo. Então, esses textos falam daquilo que a gente vinha falando. E aí nós vamos para o capítulo 3:2 do nosso livro-texto. Deus não se retirou depois da sua criação. Ele não é um Deus que criou e foi embora, como algumas teorias, até cristãs, digamos assim, elas dizem que Deus criou e foi embora. Ele sumiu, ele criou e não se retirou. Ele está aqui, presente conosco. O universo está sob a dependência constante do cuidado de Deus. E vou deixar mais uns textos bíblicos para que você leia agora.
Estes textos que a gente vai colocando sempre nos mostram aquilo que a gente vem conversando. Então, havendo alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Eu sugiro que você leia talvez mais de uma versão da Bíblia, 2 excelentes versões bíblicas que a gente tem da Sociedade Bíblica do Brasil. É a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que para mim é a Bíblia mais fácil que a gente tem de ler, e também tem a Almeida Revista e Atualizada e a Nova Almeida Atualizada, que é a última versão com ajustes linguísticos, ajustes de escrita para ficarem mais fáceis de ler. Então, leia da sua Bíblia. Se você não puder ler de todas, no aplicativo para celular tem todas elas, mas se você não puder ler de todas, leia pelo menos da Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E Deus sustenta esse mundo, Ele está nesse mundo guardando, cuidando, trabalha, a criação trabalha em conjunto para suprir as necessidades que nós temos. E aqui há algo que eu gostaria de que você fizesse. Quando você vê algo ruim acontecendo, sei lá, uma enchente, uma inundação severa, secas, o que puder prejudicar. Muitas vezes a gente vai na onda daqueles que estão dizendo a natureza está reagindo, a natureza isso, a natureza aquilo. A natureza não é uma pessoa que faz algo. Ela foi criada por Deus. A criação de Deus sofre também por causa do pecado. A gente vai falar do pecado mais adiante ainda em algum outro vídeo. Mas a natureza sofre, não por ser uma pessoa, mas porque ela sofre com o pecado. A criação toda está debaixo do pecado. Então você que é cristão, quando referir-se àquilo que Deus criou, fale da criação de Deus e como o nosso Deus é bondoso em criar e manter todas essas coisas. Todos os meios para o nosso sustento, todas as leis da natureza, como a gente diz, tudo que conserva a vida está sob o poder e controle do governo de Deus e depende de Deus. Aí eu vou deixar mais uns textos bíblicos para você conferir agora. A gente está chegando já ao final do nosso estudo e eu só quero ler o último parágrafo que você pode ler aí depois. Por isso nós cremos que Deus nos criou e que Ele nos dá o sustento diariamente, para que possamos viver neste mundo. Esta fé nos ensina e nos mostra a nossa dependência total de Deus. Desse modo, devemos nos humilhar perante Ele e sermos gratos pela sua bondade, pela qual nos sustenta e nos conserva em vida. Assim a gente conclui essa questão do Deus Pai, o Criador. A gente vai voltar a falar de Deus, não no próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai começar a falar dos mandamentos de Deus. E eu insisto para que você inscreva-se nesse canal para que a gente possa interagir mais. Se você tem algo a comentar, algo a acrescentar ou algo mesmo a discordar, vamos conversar, vamos falar da Palavra de Deus. Você me acha aqui por meio deste canal e também me acha em outras redes sociais, @Pastor Jarbas, no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Você consegue conversar comigo e a gente vai falar também da Palavra de Deus. Eu vou deixar um link de um canal no Telegram que eu tenho para questões de estudos bíblicos. Se você quiser, é só acessar lá e você vai ter acesso a tudo isso também. Então, que Deus te abençoe, fique em paz, na paz de Cristo.